Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram a embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebe o que não deste e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retirarei o juro. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre ele, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos no capítulo 19 do Evangelho de Lucas e é importante entender a motivação que Jesus conta esta parábola. Às vezes, quando a gente conta uma parábola, parece que é um fato acontecendo, né? Tanto que a gente gosta de histórias. Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Toda a vida de Jesus se deu num caminho que sai da Galileia até chegar a Jerusalém, mais ou menos 120, 130 quilômetros. A boa parte da sua vida, Jesus vive na Galileia e ali também mora um pouco em Cafarnaum. Depois faz essa longa viagem até chegar a Jerusalém. E com certeza o próprio Jesus, como também os discípulos, temiam a morte. E, dado que Jesus falou muitas vezes do reino de Deus, os discípulos também talvez tinham essa dificuldade de compreender o que isso significava. Jesus não vai falar necessariamente de um fim, mas quer falar de como nós devemos nos comportar na perspectiva de uma vida que ela realmente seja frutuosa.
no sentido de valores, no sentido de talento, no sentido de que Deus dá a todos nós, de acordo às nossas possibilidades, dons e talentos, para que eles sejam multiplicados. Sempre vão ter os adversários externos, alguém que não quer que a gente cresça, alguém que tem inveja, que tem ciúme. Mas o pior adversário é aquele que está dentro da gente. Quando nós nos diminuímos, quando nós arrumamos infinitas desculpas para dizer eu não dou conta, eu não sei, eu não consigo. E aí a gente sempre acha que deve ser feito aquele trabalho por outro. Geralmente, infelizmente, isso acontece em todas as pastas da vida, mas acontece muito na missão também. Como há pessoas que gostam de se justificar porque eu sou tímida, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Pois se habilite, filho. Deus te capacita. Coloca a tua mente, coloca o teu coração e Deus vai te trabalhar para que você vença a sua limitação. Mas não se conforme numa vida em que você não cresce. Ainda que, às vezes, quando não crescemos em uma dimensão, crescemos em outra, mas às vezes a missão exige de você justamente aquilo que naquele momento pode ser limite. E é bem verdade a frase que diz: todo aquele que tem será dado ainda mais, mas aquele que não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. Como compreender isso? Quando eu tenho um talento e eu coloco a serviço, quanto mais eu exercito, eu vou aprendendo mais, eu vou me qualificando. Mas quando eu tenho e que eu não coloco a serviço, eu passo a não ter. É como que se eu de fato não tivesse. Assim pode acontecer com aquele que poderia cantar, com aquele que poderia pregar, com aquele que poderia desenvolver um outro dom, um outro talento, como na liderança e assim por diante. Deus quer o melhor para cada um de nós. Não vamos enterrar, ocultar, tornar omisso as nossas capacidades, não. Mas colocá-las a serviço e Deus dá energia, dá força, dá o seu espírito, o seu coração, para que nós multipliquemos para o bem de todos e do mundo e de você também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra é